Bienvenidos y bienvenidas a todos. Muito obrigado por unirse a nuestro diálogo de Mujeres B. Esta videoconferencia de hoy será en portugués y yo voy a tratar de hablar un poco de portuñol. Esta llamada se extiende unos 50 minutos y fluye de la siguiente manera. Los primeros minutos les contaré sobre Mujeres B, luego haré una introducción a nuestra expositora de hoy, Adriana Carvalho, que va a hablar en portugués, como es brasileira, y nuestra invitada va a exponer por 20-30 minutos. Durante su charla, ustedes pueden escribir sus preguntas en la pantalla en el chat room. Al terminar la presentación, abriremos a preguntas y luego a los 50 minutos terminaremos esta sesión de información. Aquellas que tienen tiempo y quieren seguir el diálogo entre todas, las que están en la línea, con mucho gusto nos quedamos un tiempo más introduciéndonos, conversando. ¿Ok? Entonces, soy Laura Jaduru-Koch, apasionada del movimiento B desde hace casi 10 años, cuando certificó nuestra compañía Bodegas Dolium. Soy abogada argentina y del estado de New York. Entonces, Mujeres B, ¿quiénes somos? Somos una red que promueve la equidad de género para una economía inclusiva y regenerativa basada en el poder de los negocios como fuerza del bien común. Actuamos en colaboración con la comunidad Sistema B. ¿Y qué hacemos? Cada año nos definimos metas y objetivos y nos evaluamos estos cambios positivos, y este año nos apoyaremos en la evaluación de impacto B. Unos segundos más, quiero compartirles con ustedes lo que es el Mujeres B Ritos, que es un rito de empoderamiento que es parte de erguir la postura de la espalda, alto mentón, tu mirada hacia adelante, con brillo en los ojos, con alegría y determinación, y una gran sonrisa que ilumina y contagia a todos, invita con autenticidad a que los logros y cambios que logremos serán posibles. Entonces, es muy simple. Espalda para atrás, el mentón arriba, la mirada llena de alegría y una gran sonrisa. Y con eso quisiera introducir a Adriana Carvalho, que es gerente de principios de empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres desde 2014, es responsable de promover el movimiento y avance de las prácticas de empoderamiento de mujeres e igualdad en todo el mundo, con UN Women y Unión Europea de OIT no Brasil. También experiencia profesional en cadena de abastecimiento comercial financiero en multinacionales e inversionista de startup en tecnología. Durante 11 años ocupó posición de liderazgo en Dow Brasil. Es graduada en Economía de la FAAP y especialización en Administración de Empresa. Entonces, con eso quisiera invitar a Adriana a que nos cuente sobre UN Women e lo que estão fazendo. Imagine, Laura, obrigada pelo convite. Meu nome é Adriana Carvalho, eu sou uma das gerentes da ONU Mulheres e sou responsável por essa parte do empoderamento econômico, né, por essa pauta com as empresas e com as mulheres empresárias e com as mulheres empreendedoras. Eu conheço o Sistema B já faz um tempo, mas a pessoa do Sistema B aqui no Brasil que eu mais converso é a Úrsula, né, que é uma das empresárias aí do Sistema B e que vem conversando comigo desde o início do ano. Eu apresentei para a Úrsula a plataforma que vou contar aqui para vocês hoje. A Iônica já assinou, assim como algumas outras empresas do Sistema B. A gente, na hora que eu falar do processo, eu vou fazer alguns comentários. Então, a Úrsula tem sido aí uma grande apoiadora da plataforma e eu já interagi em algumas reuniões aí com algumas mulheres aqui em São Paulo. Eu realmente acredito que o Sistema B combina muito com a nossa plataforma, com tudo que vocês fazem, e para mim é uma grande honra falar aqui. Então, eu vou tirar agora meu rosto e vou fazer compartilhar a apresentação para explicar um pouquinho para vocês. Então, vamos ver se eu acerto aqui, share, apresentação.
Me avisem se vocês estão vendo a apresentação. Tudo bem. Tudo bem? Então, ótimo. Por aqui, sim. Perfeito. Então, todo o meu trabalho hoje, desde janeiro do ano passado até dezembro do próximo ano, ele está dentro desse programa, que é uma parceria da ONU Mulheres com a União Europeia e com a OIT, que chama Ganha-Ganha, Igualdade de Gênero Significa Bons Negócios. Então, o que eu vou falar aqui com vocês nessa meia hora? Eu vou falar um pouquinho da ONU, vou trazer 2 ou 3 números e fatos, falar um pouquinho por que faz sentido isso para os negócios e contar dessa plataforma que algumas de vocês já fazem parte. Então, acho que a grande agenda aí das Nações Unidas, né, e que está 100% aí alinhada, acho que com o propósito do Sistema B, é a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, eu sempre gosto de mostrar, ela é composta por 17 objetivos e ela tem a questão de toda aí a mudança climática, que é uma prioridade para vocês, mas tem a questão de saneamento básico, de consumo consciente, que eu também acho que fala muito aí com algumas empresas do Sistema B, né? Como que a gente tem mais energia limpa e acessível, como a gente termina com a pobreza, com a fome, garante saúde e bem-estar, educação de qualidade, né? Paz e justiça. E eu gosto de apresentar essa figura igualdade de gênero, objetivo número 5, mas também presente com metas específicas em 12 desses 17 objetivos, né? Eu gosto de apresentar essa figura em forma de quebra-cabeça, porque esses objetivos eles estão todos relacionados, não dá para a gente escolher que vai trabalhar só numa parte da agenda. Para a gente conseguir alcançar a agenda, a gente precisa dessa combinação dos fatores, né? Por exemplo, se eu penso na questão da falta de água e de saneamento básico, né? Quem são as pessoas mais impactadas pela falta de água e pelo saneamento? São as mulheres, né? Porque em cidades onde não tem saneamento, você tem mais pessoas doentes. Na estrutura familiar hoje, normalmente são as mulheres da família que cuidam das pessoas, né? Ou que ficam com essa tarefa, né? Então, são muitas vezes as mulheres nas famílias que têm que buscar água mais longe, né? A imagem que muitas de nós têm no Brasil, quando a gente pensa numa localidade sem água potável, uma mulher com uma lata d'água na cabeça e muitas vezes uma criança ao lado, né? Então, a agenda realmente ela é integral, não dá para a gente separar e dizer que só quer trabalhar numa parte, porque senão a gente não vai chegar lá, tá? Então, eu acho que mesmo quando vocês pensam aí nas 3 prioridades de vocês, e uma delas, se eu não estou equivocada, é a questão das mudanças climáticas, né? A gente tem que pensar como as mulheres estão inseridas nisso, o que as mulheres estão fazendo, como elas são impactadas. Então, não é só o objetivo número 5, mas essa perspectiva das mulheres nos outros objetivos. E, claro, quando a gente fala no Brasil de mulheres, a gente não pode prescindir da interseccionalidade étnico-racial, porque mulheres negras são normalmente as que estão mais para trás, né? São as que ganham menos na média, né? O salário na média das mulheres negras é 40% dos homens brancos, né? Elas estão mais na informalidade, né? Então a gente tem que o tempo todo ter esse olhar de interseccionalidade. E claro, a população indígena no Brasil foi praticamente exterminada, e é um percentual muito baixo, mas é uma população muito marginalizada e as mulheres indígenas têm também aí uma série de impactos. Então, é isso da agenda, tá? A ONU Mulheres é uma das agências das Nações Unidas, né? Então, que nem os negócios têm as suas unidades de negócios ou suas funções, departamentos dentro da empresa, as Nações Unidas têm suas várias agências, né? Unicef para crianças, Unesco para cultura e educação, OPAS, OMS para saúde, o PNUMA para a questão ambiental e a ONU Mulheres para a questão das mulheres. A gente está presente em 100 países ao redor do mundo, nossa sede, assim como das Nações Unidas, é em Nova York, o Brasil é um desses 100 países e a gente trabalha aí em várias áreas temáticas. O combate à violência contra as mulheres, a promoção da democracia paritária, ajuda os países onde a gente está presente a implementar as normas globais e regionais, os governos locais a ter planejamento e governança com perspectiva de gênero e o empoderamento econômico das mulheres, que eu acho que é a pauta que fala mais diretamente com vocês, é a pauta onde eu trabalho, tá? Como eu mencionei no início da minha fala,
o nosso principal programa hoje na área de empoderamento econômico é o Ganha-Ganha, Igualdade de Gênero Significa Bons Negócios. Ele está presente em 6 países, o Brasil coordena os esforços dos outros países e é um dos países beneficiados pelo programa. Então a gente tem Argentina, Chile, Costa Rica, Jamaica e Uruguai, e o programa tem tem o objetivo de promover o empoderamento econômico e a liderança das mulheres, porque a gente acredita que isso é base para um crescimento sustentável, inclusivo e educativo, e ele tem 3 áreas de trabalho. Um é realmente fortalecer redes e cooperação entre as mulheres empresárias e empreendedoras da América Latina, Caribe e Europa. Então, seria muito interessante em algum momento a gente pensar como são as mulheres do Sistema B da Europa e essa possibilidade de diálogo, nesse fortalecimento da própria rede de vocês como Sistema B. O pilar número 2 é como a gente ajuda as empresas, né? E claro, essas empresas podem ser empresas de mulheres também, a se comprometer com a questão do empoderamento das mulheres e implementar práticas e fazer progresso nessa área, né? E não é porque uma empresa é de uma mulher ou uma empresa só tem mulheres trabalhando para ela que essa empresa não pode trabalhar a temática das mulheres, né? Porque não é só uma questão de demografia, mas é também uma questão de cultura, de hábitos, de comportamentos, e é o que a empresa faz para dentro, mas é como a empresa influencia também sua cadeia de valores e o ambiente onde ela está. Infelizmente, as empresas não são uma bolha e, para além das empresas, mesmo que elas não tenham tantos problemas internos, os problemas são muitos. E a gente também tem um grande desafio aí de gerar um mecanismo de financiamento inovador para apoiar os empreendimentos de mulheres, negócios sociais de mulheres, né, e as próprias organizações de mulheres do empoderamento econômico. Se a pauta social toda carece de muito investimento, né, a questão de gênero é uma das mais afetadas, tá? Então, esse é um pilar que a gente trabalha de forma regional. A gente teve um seminário em São Paulo o ano passado para discutir um pouco esses mecanismos, depois uma consulta com alguns especialistas, e até o início do ano a gente deve lançar a proposta do mecanismo e daí falar com mais gente e eu posso apresentar para vocês. Então, vamos só um pouquinho lembrar alguns números e fatos que algumas de vocês conhecem bem, né? Então, nenhum país está lá, nenhum país pode dizer que não temos problemas, o país que mais se aproxima disso é a Islândia, né? Mas mesmo na Islândia você tem violência contra as mulheres, mesmo na Islândia você tem ainda outros desafios, tá? Mas, claro, a Islândia, por exemplo, tem uma participação de mulheres na política muito boa, tem uma participação de mulheres na economia bastante, mas também os homens fazem sua parte, mas não fazem na mesma quantidade que as mulheres, né? Como eu falei, tem questão de violência doméstica. Quando eu mostro essa lista, as pessoas sempre se surpreendem com a posição número 6 de Ruanda, por exemplo, né? E claro, Ruanda tem um caminho aí de genocídio, né? De uma grande morte de homens, que não é um caminho que a gente espera seguir, mas dentro de todas as dificuldades, Ruanda hoje tem uma participação grande das mulheres e a reconstrução do Brasil passou pela essa participação das mulheres. E claro, eu sempre lembro que esse índice ele não mede qualidade, ele só mede como homens e mulheres estão participando em 4 dimensões: educação, saúde, política e econômica. E para nossa surpresa, acho que para vocês não tanto, porque algumas de vocês eu conheço, como Daniela, como Úrsula, que eu sei que são bastante engajadas e bastante antenadas, a Laura, que conheci recentemente, o Brasil está aí na posição 95, né? Então, embora sejamos um país que se considere razoavelmente liberal, razoavelmente progressista, a gente tem inúmeros desafios. E eu ouso dizer que muitas vezes o fato de que a gente não gosta muito de falar dos nossos problemas ou suaviza um pouco eles, faz com que a gente não ande para frente como a gente deveria. E só um pouquinho mais de números, ao redor do mundo, homens são mais economicamente ativos do que mulheres. A gente poderia dizer que o próprio conceito de economicamente ativo é relativo, né? Porque quando eu estou em casa fazendo um trabalho não remunerado diretamente, eu estou contribuindo para a economia, porque se eu não o fizesse, alguém precisaria fazer, né? E isso tem um valor, né? Quando eu cuido de uma criança e essa criança fica mais saudável, ela tem muito menos custo para a família, para o Estado e para uma série de coisas, né? Mas moral da história é que as mulheres ainda na média fazem mais trabalhos do cuidado não remunerado, são menos valorizadas no mercado de trabalho, estão mais na informalidade e não se beneficiam
desenvolvimento econômico na mesma medida que os homens, muito embora ganham menos, né, na média, mas muito embora elas estudem mais, né? Então as mulheres têm feito um grande progresso aí na questão de estudos e já faz aí mais de uma década que em muitos países ao redor do mundo elas estudam mais que os homens no ensino universitário. E daí um pouco, por que isso faz sentido do ponto de vista dos negócios, né? Claro que é uma questão de direitos humanos, é claro que é uma agenda aí muito maior, mas é uma questão econômica também, né? Então, tem vários estudos, McKinsey é o mais famoso, mas tem Credit Suisse, tem EY, que mostram que empresas com pelo menos uma mulher em conselho de administração, na média, dão um lucro maior do que as outras, né? E daí, claro, eu sou uma economista, não é um efeito de causalidade, é um efeito de correlação, né? E o que está por trás dessa correlação? Eu vou falar aqui um pouquinho, né? Inovação, risco, a gente sabe que times que têm maior diversidade são capazes de inovar mais, são capazes de gerenciar melhor o risco, conselhos de administração com mais diversidade são menos sujeitos ao conluio, né? A condutas ruins, né? Então os seus talentos, se as mulheres se formam mais na universidade, eu quero atrair os melhores talentos. Então tem uma série de coisas. Mas trago algumas outras referências que para o Brasil são importantes também. Por exemplo, o Great Place to Work, que mede aí melhores empresas para se trabalhar, já está no 4º ano consecutivo de olhar as melhores empresas para as mulheres trabalharem. Quando eles comparam crescimento de vendas de toda a base do Great Place to Work com só as melhores para as empresas trabalharem, essas empresas cresceram 12%, enquanto as outras cresceram só 2%. Essas empresas recebem mais currículos, essas empresas têm um turnover menor do que o turnover geral aí do país, né? E como eu mencionei, além da McKinsey, você tem realmente EY, que fala que 30% de mulheres no poder resultam em pelo menos 66 pontos percentuais na margem líquida. O Credit Suisse fala que quando a liderança sênior tem pelo menos 15 mulheres, 15% de mulheres é 50% de aumento na lucratividade. E daí, inovação em risco, como eu mencionei, eu trago aqui algumas referências, né? Quando a gente pensa no próprio estilo gerencial, que é uma outra pesquisa aí da McKinsey, né? Ela mostra que todas essas que eu marquei em verde, mulheres têm, na média, uma maior propensão para se excederem nessas características de maneira positiva, né? Então, elas tendem a inspirar mais, elas tendem a ter, compartilhar expectativas de reconhecimento, investir no desenvolvimento das pessoas, ter modelos de participação de tomada de decisão, né? São consideradas um modelo a seguir. Quando essas que estão em roxo, estímulo intelectual e eficiência na comunicação, homens e mulheres são iguais. E, claro, quando eu penso em modelos de tomada de decisão mais individuais e um estilo mais de controle e de ação corretiva, os homens tendem a, na média, a expressar mais esse tipo de atitude. Tá? E tudo mostra para a gente que quanto mais eu tenho das características do verde e do roxo, melhor é a minha organização, né? Claro que tem situações e não tem só um estilo gerencial, e é sempre eu falo na média, né? Porque somos muitas mulheres, são muitos os homens, não dá para igualar todo mundo, só pelo gênero. Falei já da questão aí da educação, né? E quando a gente pensa nos consumidores e consumidoras, né? As mulheres, na média, aí decidem praticamente 2/3 das compras de produtos e serviços, e não é só do batom, do perfume, mas é do carro, é do apartamento, é de uma série de coisas, né? E muitas vezes essas mulheres não estão se vendo nas propagandas, não estão se vendo como bem tratadas como consumidoras, quando elas se veem, a reputação das marcas cresce, né? Então tem toda aí uma questão. E, por último, eu gosto de lembrar que as sociedades com mais igualdade de gênero, elas são mais pacíficas, mais democráticas e elas crescem mais, tá? O gráfico do Cresce Mais eu não trouxe, mas tem várias correlações positivas também com isso, né? Esse daqui é um estudo aí do World Bank que mostra realmente que menos desigualdade, maior probabilidade de conflitos ser solucionados sem violência, maior probabilidade que as queixas sociais não se tornem conflitos violentos, que a violência usada nas disputas internacionais diminua, uma menor probabilidade do governo usar a força militar para solucionar disputas internacionais. E daí, então, indo aqui para os meus 10 minutos finais, falar um pouquinho dessa plataforma que algumas de vocês já conhecem e já estão participando ativamente, né? Então, a plataforma se chama Princípios de Empoderamento das Mulheres, é conhecida pela sigla em inglês WEPS, que vem a ser Women Empowerment Principles.
Ela foi criada em 2010, ela tem um caráter gratuito, orientador, ela não impõe meta, ela vai realmente estimulando e o progresso é reconhecido através de prêmios, é jogar luz no positivo e não luz no negativo. Tá? E ela, eu vou já para o outro slide, você vê que ela é composta de 7 princípios orientadores. Os primeiros 4, muito para a empresa para dentro, né? A importância do comprometimento da liderança, como eu tenho realmente políticas e asseguro que todos e todas estão sendo tratados com as mesmas oportunidades, de forma respeitosa, né, não discriminatória, como eu garanto saúde, segurança e bem-estar para todos e todas, como eu olho a questão da formação, educação e desenvolvimento de carreira. Aqui a gente fala específico das mulheres, porque se as mulheres ainda não estão no topo de muitas organizações e não estão nessas áreas mais masculinas, que ainda os homens se formam um pouco mais como engenharia e tecnologia, como eu faço que elas possam ir para essas áreas também. O 5 e 6 é da empresa para fora, o 5 é como eu falo com minha cadeia de fornecimento, a gente tem todo um trabalho aí para que as grandes empresas possam comprar mais de negócios liderados por mulheres, como que eu trato das mulheres na minha propaganda, na minha comunicação. Eu não preciso me tornar necessariamente uma marca ativista, mas é sobre representatividade, é sobre a imagem que eu estou projetando, como eu realmente trabalho na comunidade com essa perspectiva de gênero. Novamente, eu não preciso necessariamente escolher a causa das mulheres como a causa do meu investimento social, mas se o meu investimento social está indo para a educação, ou se o meu investimento social está indo para, sei lá, algumas coisas de mudança climática, como é que eu posso assegurar que as mulheres estão se beneficiando, ou que eu tenho a perspectiva de como as mulheres estão sendo afetadas, né? E o 7 é comum a todos os outros, é como eu meço e publico o progresso, né? Aqui muitas grandes empresas me perguntam, mas eu tenho que publicar mesmo o progresso? Eu falo, essa é a aspiração, eu espero que um dia você publique, mas se você ainda não está pronto para publicar, que você meça internamente, pelo menos vá controlando, né? Hoje somos aí 273 empresas no Brasil, o Brasil é o segundo colocado em países com maior número de empresas, mais de 2.600 ao redor do mundo, mas esses números não são nada ainda, né? O Brasil é um país continental, a gente tem uma grande concentração em São Paulo, seguida por Rio, Curitiba, Recife, a gente não tem ainda nenhuma empresa no Centro-Oeste, né? Então a gente, no Norte eu tenho uma empresa só no setor de saúde, então a gente precisa ainda crescer muito geograficamente no Brasil, a gente não pode só ter as grandes empresas, a gente precisa das empresas médias, das empresas startups que estão nesses circuitos de inovação, e a gente precisa de mais representatividade no Brasil mesmo, né? A gente precisa de alguns segmentos, o segmento aí da agropecuária, da agricultura quase não está aqui na pauta, o segmento da educação ainda tem muito poucos representantes, o segmento da saúde, né? E quando eu penso na educação e na saúde, eu penso que às vezes quando a empresa tem um número de mulheres muito grande que trabalham na empresa, ela acha que esse assunto não pertence a ela, né? Ela esquece que a própria feminização de algumas profissões como enfermeira, como cuidados, né, como professora, é uma consequência também das desigualdades. A gente sempre fala que isso é uma jornada, né? Não é uma jornada de curto prazo, é uma jornada de longo prazo, e ela vai repetindo esse ciclo pelo menos uma vez por ano, né? De eu fazer como melhorou meus indicadores ou não, revejo meus planos de ação, implemento, meço os resultados e vou fazendo esse ciclo várias vezes, sempre pensando nessas 3 dimensões, interna, cadeia de valores e comunidade, né? E daí eu já mostrei para a Úrsula, por exemplo, essa ferramenta de autoavaliação. A gente até criou um código para o Sistema B, porque a ideia é que as mulheres do Sistema B pudessem preencher essa ferramenta para que vocês tivessem um diagnóstico de como as empresas estão. Eu não consigo ver nenhuma empresa individualmente, ela é confidencial, mas isso ajuda vocês a verem como que as empresas estão hoje, o que tem de oportunidade, o que elas estão melhorando, tá? Então, a oferta está feita, a gente vai fazer um treinamento agora aqui em São Paulo no dia 30 de como usar o sistema, eu vou copiar vocês, aí quem quiser vir aqui em São Paulo, eu vou ver se eu faço webinar também do treinamento para quem não tiver presencialmente poder usufruir. Eu sempre falo que é legal ler o nosso manual aí dos UEPs, dos princípios, como referência, ele explica cada um dos princípios.
E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de áreas que as empresas têm trabalhado e de materiais de referência. E essa apresentação eu mandei para a Laura. Laura, então você pode aí, talvez melhor gravar em PDF para não ficar tão pesada, mas pode circular como referência, além de quem vai estar vendo aí o webinar que está gravado, tá? Antes de eu falar das áreas, deixa eu só falar o que é o processo da assinatura. O processo de assinatura é bastante simples, é preencher essa carta, que é a declaração de apoio da pessoa que ocupa a posição número 1 da empresa, né, que fala que como líder de negócio apoia a causa, e daí tem que carregar essa folha dentro da nossa página, que é o empowerwomen.org/web. Tá? Como a Úrsula já vivenciou, e eu ando até com vergonha, a gente está com um problema lá em Nova York com uma morosidade de aprovação, tá? Então, para corrigir isso, a gente está contratando uma pessoa agora para a América Latina para cuidar de processar, tá? Porque não é possível demorar tanto quanto eles estão demorando, mas o que acontece é que quando a empresa submete a carta, eu já coloco vocês na lista de distribuição para vocês receberem tudo que a gente está fazendo no Brasil e já apoiar o ecossistema. E daí, indo um pouco para ações que vocês podem fazer, né? A gente fala muito dessa questão da interseccionalidade com a raça no Brasil, né? E para isso a gente usa como base esse guia de racismo institucional e de tempos em tempos a gente promove workshops nesse tema, tá? Esse ano a gente já promoveu um em agosto, aqui em São Paulo, e eu vou promover mais um em Curitiba, 28 de novembro, que daí posso copiar vocês. A Benilda Brito é uma das instrutoras, ela é muito boa, a gente sempre tem feedbacks muito positivos dessas interações. O outro tema que é bastante famoso e cada vez tem ganhado mais é a questão dos viéses inconscientes, e que a gente está, para o começo do ano, prevendo, além dessa publicação que a gente tem de alguns workshops que a gente faz, algum treinamento online, tá? E daí eu acho que empresas de menor porte se beneficiam muito dessas ferramentas online, né? Porque muitas vezes o orçamento da empresa para poder bancar treinamentos para um grupo pequeno de pessoas não é muito, né? Então, é assim que a gente espera para 2020 gerar um pouco mais de treinamentos online para ajudar as empresas. Uma outra bloco aí de trabalho é toda a questão do assédio sexual e moral, né? Então, a OIT tem uma cartilha com o Ministério do Trabalho, que é bastante indicada, e essa cartilha tem 3 vídeos que podem ser utilizados, e recentemente também a gente lançou aí uma coalizão com a Avon e com o Instituto Avon, que a gente espera gerar mais materiais, então para o ano que vem vai ter mais coisa aí. Tem outros materiais da ONU Mulheres, como a cartilha Vamos Conversar, tem esses vídeos do Instituto Avon que a gente apoiou institucionalmente, tem o documentário aí, o Chega de Fio Fio, do pessoal do Think Olga e do Think Eva, que é bem legal. Magazine Luiza também, no ano passado, gerou uma cartilha do que eles têm feito lá dentro e menciona a prática de algumas outras empresas. Então, esse é um assunto que tem cada vez mais chamado a atenção das empresas, e eu falo que ela é uma bolha que já está estourando aí em alguma medida, como movimentos como o Me Too, ou aqui no Brasil, que já está aí fazendo acho, quase 3 anos o meu primeiro assédio, né, o meu amigo secreto, mas ela é uma bomba relógio, isso acontece em todas as instituições, não tem nenhuma instituição que está livre disso, não é um assunto fácil, né, e não é só remediar, mas é prevenir também. Então, acho que o ambiente de trabalho ainda tem muito a fazer nesse sentido. Quando eu penso da empresa para fora, a gente tem realmente essa grande bíblia, que é o manual Poder de Compras, como adquirir de mulheres, de negócios de mulheres, né, que está sendo transformado em treinamento. Nisso a gente colabora muito com a rede Mulher Empreendedora da Ana Fontes, né, com organismos como o WeConnect, que certificam empresas de mulheres. Agora a Ana Fontes também está certificando. A gente tem trabalhado muito com a área de compras das grandes empresas para que eles participem de rede de negócios de mulheres, né, que eles possam realmente assegurar que eles estão dando visibilidade, e não é só porque eles são bonzinhos. Quando eu faço negócio com empresas de mulheres, muitas vezes eu estou acessando inovação, eu estou acessando ideias que eu não tenho, produtos diferentes, né, eu vejo por mim mesmo como ONU Mulheres, né, essa parte de comunicação, de marketing, muitas vezes quando eu saio do circuito tradicional de empresas grandes e vou para empresas menores, ou com esse olhar mais cuidadoso, eu consigo ter serviços muito, muito, muito melhores.
A gente trouxe para o Brasil um grande movimento da ONU Mulheres, que é o Anti-Stereotype Alliance, no português Aliança Sem Estereótipo. Hoje nós estamos aí com estamos, acho que quase 15 empresas, né? Então, Avon, Grupo Boticário, Natura, Mastercard, Bradesco, Grupo Pão de Açúcar, Unilever, o Grupo WPP, que tem várias agências de publicidade, o Grupo IPG, que tem várias agências de publicidade, Reds Propaganda, Magazine Luiza, apoiado pela ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, pela ABAP, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, né? Então, a gente já lançou esse ano, dentro desse movimento, todas essas empresas são signatárias dos UEPs também, tá? E esse movimento menor, ele é um movimento pago, porque daí as empresas estão dando alguns recursos para a gente poder fazer algumas coisas. Então, tem um manual aí da comunicação sem estereótipo, que é bastante interessante. E quando a gente pensa na comunidade, a gente tem um trabalho de, há um tempo atrás, com o Instituto Coca-Cola, mas que os materiais estão disponíveis ainda, que era como levar essa discussão para cooperativas de reciclagem, que era o caderno aí de leitura para ajudar educadores e educadoras a falarem de direitos humanos, igualdade de gênero, empoderamento das mulheres, tem alguns vídeos, tem esse caderno de autonomia econômica, tem o guia de formalização fácil, para que as mulheres pelo menos entrem na legislação da microempreendedora individual, né? Então, tem várias coisas interessantes aí que vocês podem se apropriar, todos esses materiais são públicos. E, por último, a gente sempre fala que essa não é uma jornada só das mulheres, né? Que ter esse mundo com menos desigualdades vai ser muito bom para nós mulheres, mas vai ser bom para os homens também. E que não adianta a gente mexer só com metade do planeta, a gente precisa mexer com o planeta todo, né? Porque as desigualdades são expressas muitas vezes nas maneiras com as quais nos relacionamos. Então, por conta disso, em 2014, a gente lançou esse movimento, Eles por Elas, o He for She por todos e todos nós, que tem vários materiais interessantes que vocês podem utilizar, né? Tem esse kit de ferramentas, que é uma publicação que ensina a fazer rodas de conversa, traz materiais de referências. A gente também tem um documentário produzido já há 3 anos em parceria com o Papo de Homem, viabilizado pelo Grupo Boticário, e apoiou institucionalmente o novo documentário do Papo de Homem, que foi viabilizado pela Natura, tá? Que é o Silêncio dos Homens. Então, esses são também todos materiais públicos. Então, com isso, eu gosto de falar, acho que já falei um pouquinho mais do que os 30 minutos que me deram, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero realmente que cada vez mais mulheres aí do Sistema B e suas empresas possam entrar oficialmente aí na plataforma dos princípios de empoderamento das mulheres dos webs e que vocês possam usar esses materiais quando vocês pensam realmente na atuação de vocês e assim por diante. Continuo deixando o Úrsula aí como um ponto focal, como alguém que está muito próxima e acho que está entendendo bem de vários desses materiais. E agora que vocês ganharam a Denise Rios na Natura, acho que vocês têm mais uma grande apoiadora aí para essa agenda. E eu também estou sempre à disposição. Muito obrigado, Adriana. Eu penso que agora a Lucy pode entrar na chamada. Será que eu consigo? Apareceu? Conseguiram me ouvir? Agora foi. Bom, Adriana, Laura, antes de qualquer coisa, obrigada por mais essa energia. Está sendo incrível fazer esse movimento que cresceu aqui no Brasil tão exponencialmente esse ano e, né, a gente está vendo já esse movimento aí conectado com a América Latina e com o mundo todo. Muito obrigada, Laura, pela grande parceria. E Adri, mais uma vez, obrigada por tudo, por todas as conversas, todas as trocas, por todo o nosso aprendizado em conjunto de como, né, juntas aí somamos essa força, né, dos negócios de triplo impacto, dos negócios B, né, dentro dessa agenda tão fundamental. É bem isso que você falou, assim, tão fundamental para o mundo. Não é só 50%, nós somos a maioria, somos todos juntos por essa causa. Bom, eu estou vendo aqui um monte de gente conhecida, estou vendo Marília, estou vendo Dani Lerário, estou vendo Fran, Monique, Jaque. Meninas, sejam super bem-vindas. Que bom que essa call, inclusive, fica gravada para que todas as outras que não puderam estar aqui poderem revisitar também. Oi, Bru, agora vi você aí também.
que a gente consiga compartilhar, e esse é um princípio, um cuidado nosso, né, de que tudo que a gente faz em termos de movimento, o desafio de colocar todo mundo na mesma página. É um movimento que cresceu desde 2016, 2017, nós começamos pequenininhas no Rio, com 7 empresárias, já expandimos para São Paulo para 20, e hoje, com muito orgulho, eu olhei de novo no grupo, nem acreditei, somos 136 mulheres, né, em cargos de liderança, né, seja nas nossas próprias empresas ou nas organizações que a gente trabalha, ou até mesmo como mulheres, indivíduos, né, dentro da academia, como advogadas, multiplicadoras, dentro das nossas casas, porque afinal de contas a gente acaba influenciando a partir mesmo das nossas famílias. E eu posso dizer isso porque eu tenho uma mãe que é multiplicadora B, então dá para começar dentro do nosso nicho. A gente tem uma agenda já previamente para colocar para vocês, até para atualizar um pouco a Adri. A gente conseguiu, já nesse início desse ano, construir um pouco mais da nossa visão como comunidade, quais são os nossos objetivos, né, as atividades e as ações propositivas que a gente quer trazer para o movimento. E, obviamente, a assinatura do compromisso de empoderamento foi o primeiro, né, e não será o último, e a gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer, a gente ainda precisa refazer esse chamado para o movimento todo a partir das nossas próprias assinaturas. Então, a gente vai voltar com esse chamado. E aí agora a gente está programando uma agenda, já vamos mandar o Save the Date para todo mundo colocar na agenda, mas já vou colocar aqui. Dia 28 de novembro, a gente está organizando uma manhã inteira, né? Vai ser um café da manhã meio brunch para a gente apresentar essa proposição como comunidade, apresentar os nossos planos, um cronograma de ação para 2020, né? A nossa mínima proposta de governança e até mesmo sustentabilidade financeira dessa comunidade, como a gente viu outras experimentações de grupos semelhantes, né, acontecerem com o Sistema B, porque a gente precisa se organizar para realmente ganhar na velocidade e conseguir aproveitar todas as oportunidades e as janelas que se abrem para a gente. Dito isso, Laura conversou comigo, eu falei, vou trazer uma pergunta, Adri, que pode ser respondida por você, mas até mesmo acho que eu gostaria de abrir aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de aproveitar que a Adri está aqui. Adri, eu vou estender o convite para você estar com a gente nesse encontro em novembro, mas depois a gente conversa, porque eu sei que tem uma questão de agenda aí para a gente tentar ajustar. Eu gostaria muito que Laura tivesse, a gente está tentando trazer Maria Emília, que foi a primeira mulher fundadora do Movimento B na América Latina. Legal. Enfim, temos aí uma agenda bem interessante para reunir essas cabeças. Mas, Adri, acho que a pergunta que fica sempre para mim, que eu acho que é o nosso grande desafio, dentro do próprio assessment, né, do B-Impact Assessment, que todas as empresas são certificadas através dele, a gente tem, de um volume de 160 perguntas, temos 24 perguntas direcionadas, 26 ou 24 perguntas direcionadas para a diversidade. E dessas ainda, um número pequeno de 6, 8 perguntas que são específicas para a mulher. Né? Então, a gente conversou sobre isso lá atrás, eu acho que a ferramenta que vocês já trazem, talvez tenham alguns outros indicadores, e a nossa pergunta sempre foi como que a gente faz para incorporar ou trazer e conectar cada vez mais ferramentas e esses princípios, né, para essa certificação e para as nossas melhores práticas, e a gente conseguir engajar e mobilizar cada vez mais empresas Bs, né? Então, esse talvez seja a minha pergunta sempre estimuladora para o que a gente se propõe como comunidade. Essa foi a razão que a gente convidou a Laura para uma consulta que teve em Nova York, Úrsula, e foi assim que eu conheci a Laura, porque a ONU Mulheres tem tentado articular aí vários organismos, né, desde o indicador da Bloomberg, que reconhece melhores empresas para as mulheres trabalharem, o próprio GRI, que é o Global Report Indicator, que também aí é uma grande referência para grandes empresas aí, né? Então, alguns outros organismos que certificam empresas, de como que a gente realmente vai cada vez mais refinando essas 18 perguntas, ou trazendo dessas 18 perguntas com os 17 indicadores que estão na avaliação, algumas coisas mais concretas, ou como a gente vai dando visibilidade também para as empresas, né? Então, a proposta que a gente apresentou, que a Laura escutou, é que eles estão chamando de aceleradores, mas é como criar no nosso próprio
esquema, um sistema de reconhecimento, que as empresas realmente possam dizer, não, eu, por exemplo, tenho pelo menos 30% de mulheres na alta liderança, né? Eu tenho políticas aí de apoio às funcionárias e funcionários de licença parental, né? E que a gente possa, eu compro de negócios de mulheres, eu faço esforços com minha cadeia de fornecimento. Então, a gente estava discutindo ali como a gente vai aprimorando cada vez mais os indicadores e como as outras organizações podem usar esses indicadores, podem nos aconselhar com outros indicadores faltando e vice-versa, para que a gente cada vez mais vá tendo um conjunto que é uniforme aos vários sistemas e às várias organizações que nos sirvam realmente para comparar empresas e empresas, né? E que essa dimensão seja cada vez mais incorporada. Então, a gente ainda não tem um resultado final dessa consulta, a ideia é ter isso para o começo do ano que vem, mas a gente continua trabalhando forte aí nos sistemas de indicadores. E aqui no Brasil, a gente acabou de concluir a terceira edição do prêmio WEPS Brasil, né, que reconhece as empresas com melhores práticas, né, e cada edição a gente aprende, né? Então, só algumas curiosidades para vocês, né? Por exemplo, nas pequenas empresas que se inscreveram no prêmio, a gente vê que elas são muito fortes nos princípios 1 e 6. O 1 realmente é o reconhecimento da liderança, porque muitas dessas empresas inscritas são de mulheres, tá? Então, realmente, esse compromisso das mulheres. E o princípio número 6, que é o impacto na comunidade, porque muitas dessas empresas têm essa característica de negócio social e de estar trabalhando para as mulheres, tá? Mas as empresas pequenas têm muita dificuldade, por exemplo, com o princípio número 7, de como elas realmente estão medindo os seus progressos, os seus impactos. Elas também muitas vezes têm dificuldade, por exemplo, assim, se eu sou uma empresa de só 5 funcionários, muitas vezes a relação não é nem a formal, então como que é a licença parental, ou como que eu estou apoiando, né? E a gente sabe que muitas dessas empresas são criativas, às vezes eu vou permitir que a pessoa trabalhe de casa, ou que ela leve o filho com ela, né? Então, assim, esse ecossistema também vai trazendo outras questões, mas definitivamente para funcionária, para mulheres autônomas e mulheres empreendedoras, usufruir desses benefícios ou pagar estes benefícios do sistema de trabalho não é uma questão simples, né? Então a gente vai aprendendo com isso. Empresas muito pequenas também têm muita dificuldade, às vezes, com ter uma coisa mais formal, como eu ajudo no desenvolvimento da carreira de quem trabalha comigo, né? Mas tem ideias criativas, porque cada vez mais você tem muita coisa gratuita, muita coisa disponível, e às vezes você dá flexibilidade de horário, permite que a pessoa use algumas horas de trabalho dela para ela investir nela mesma, né? Então, assim, eu acho que as soluções de uma Unilever não são as mesmas da empresa pequena, mas é possível trabalhar e a gente tem que tomar cuidado para não reproduzir na nossa empresa pequena os problemas que fizeram com que a gente saísse das empresas grandes, né? Então, assim, se eu lá não tinha as minhas necessidades entendidas, como é que eu não repito isso em relação ao pequeno ecossistema que trabalha comigo, né? Então, acho que tem sempre muita coisa a fazer. Então, essa questão de como a gente reconhece os esforços e como que a gente vai retroalimentando esses grandes sistemas que medem impactos socioambientais é fundamental. O Pacto Global estava presente com a gente também. Muito obrigado. Obrigada. Oi, desculpa, Laura. Não, Obrigada. Quiero preguntar una pregunta. Você mencionó el Gender Gap Index, que Brasil es número 95. Y como mujeres ve, nosotros el objetivo es crear cambio. ¿Cómo podemos crear ese cambio? Você, Brasil, son 150 mujeres empresarias. ¿Cuáles son tus sugerencias de los mejores compromisos? Obrigada. Então, eu acho que assim, a gente precisa de massa crítica em termos de empresas, Laura. Então, eu realmente acho que enquanto a gente não tiver massa crítica, a gente não vai alterar drasticamente os hábitos do trabalho, os comportamentos no ambiente de trabalho, né? Então, isso em relação ao empoderamento econômico e ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que a gente precisa demonstrar que as empresas dos diversos tamanhos
dos diversos negócios, dos diversos mundos, elas podem adotar, que é possível adotar ações, que todo mundo pode fazer a sua parte, né? Então, a gente hoje tem um desafio grande de mostrar quais são as ações das médias, quais são as ações das pequenas empresas, né? Por exemplo, eu adorei um exemplo de um escritório de advocacia que assinou os WEPs recentemente, que é até de uma mulher no Rio de Janeiro, o Daniel IP. Ela ouviu a questão da diferença salarial, e daí ela falou assim, nossa, será que esse problema acontece aqui no meu escritório? Porque, claro, se ele acontece, na maioria dos casos, não é intencional, ninguém tem vontade de pagar as mulheres diferente dos homens, né? Então, ela pediu para os recursos humanos dela olhar se havia diferença salarial entre as 290 pessoas que trabalham para ela, tanto pela questão de gênero, como a questão racial, tá? E ela descobriu que sim. E por que isso pode acontecer? Por exemplo, é uma regra básica, quando eu contrato alguém, eu olhar o último salário dela. E se o mercado tem problemas e eu aplico essa lógica para trazer a pessoa para trabalhar para mim, eu vou replicar o problema, né? É muito comum entre os homens a ter um apetite, na média, maior por negociar seu salário do que entre as mulheres, né? E se eu sou uma empresa que aceita negociação salarial quando eu faço a oferta, eu vou tender a trazer homens mais do que mulheres, né? Então, tem uma série de questões, às vezes, de dinâmicas econômicas e lógicas econômicas que não foram criadas de propósito para prejudicar as mulheres, mas que prejudicam, né? Então, quando as empresas trazem para a consciência que mesmo no meu universo pequeno, isso pode estar acontecendo, ela foi lá, mediu, descobriu, e ela, graças a Deus, tinha orçamento, a empresa estava gerando resultados positivos, ela falou, eu vou eliminar instantaneamente isso e vou analisar por que isso ocorreu, para que isso não volte a ocorrer, né? Então, foi muito simples, né? Essa questão dos ambientes, mulheres vítimas de violência doméstica, esse é um grande problema no Brasil, né? O Brasil é o 5º país que mais mata as mulheres, né? Então, eu falar disso no meu microcosmos, né? Eu explicar para as pessoas, eu ser sensível, eu ajudar, eu apoiar, eu trazer isso para a consciência, é uma coisa que todas as empresas, que todo mundo pode fazer, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que isso é um problema, porque muitas vezes as pessoas falam, não, é só uma questão de tempo, não, aqui no meu microcosmos esse problema não existe. Então, essa é a parte que toca as empresas. Mas o Brasil só vai sair da posição 95 se todo mundo fizer a sua parte. E a gente precisa das políticas públicas, a gente precisa do governo, né? E, obviamente, eu não vou entrar nesse detalhe, porque está gravado, né? Mas o governo pode ser sempre um grande desafio. Mas a gente tem os vários governos, os estaduais, os municipais, a gente tem as várias secretarias, né? Então, eu acho que a gente sempre também pode se organizar para fazer advocacy, né? Para exigir que o poder público faça a sua parte, né? Então, essa é uma questão importante. Acho que as mulheres do sistema B, elas teriam que se organizar aqui no Brasil também, não só para implementar políticas, mas também para poder fazer um pouco de advocacy e, às vezes, até advocacy em pautas conjuntas, né? Se eu estou olhando as questões ambientais, né, como que eu posso botar as mulheres dentro dessas questões e fazer o advocacy, às vezes, cruzado e assim por diante, né? Mas a gente só vai dar conta desse desafio se a gente crescer em massa crítica, em número de empresas, e como eu acho que o poder econômico, ele tem uma força muito grande nos sistemas hoje ao redor do mundo, né? O sistema político, ele é sensível ao poder econômico, acho que se grandes empresas e empresárias, se a gente se une, a gente consegue realmente mostrar que isso faz sentido, não só do ponto de vista de direitos humanos, não só do ponto de vista climático, mas de todo o ponto de vista de desenvolvimento econômico sustentável de longo prazo. Laura, você está no mudo, não estou te ouvindo. Adri, obrigada mais uma vez. Imagina. Laura está no mudo. Volta, Laura. Adriana, você... Adri, voltou. Obrigada mais uma vez. Imagine. Úrsula, você lê as perguntas? Ou você pode ler? Uma de Daniela Leiteiro. Você, Daniela, pode perguntar? Daniela. Lerário. É incrível a quantidade de dados e nosso potencial juntas e juntos. Ainda sinto que temos muitas possibilidades de avançar e precisamos priorizar, mensurar, engajar, reportar. Particularmente, sinto que um dos próximos passos seria um olhar cuidadoso para a equidade racial dentro da discussão.
não é, obviamente, meu lugar de fala, mas sinto a urgência de avançar nessa pauta. Eu concordo 100%, e eu acho que uma outra coisa que a Daniela, que vocês podiam fazer como Sistema B, eu e a Daniela conhecemos uma outra Daniela aí num lugar que a gente teve juntos, que foi um projeto do Mapa da Natura, mas no Brasil tem muitas outras especialistas, né? Então, acho que trazer uma mulher negra para falar com vocês é uma coisa bastante importante, e eu convido realmente quem tiver disponível em Curitiba e daí a gente podia só falar porque está coincidindo com a sua data de café da manhã. Então, assim, se precisar coincidir e não tiver jeito, eu posso pedir para alguma consultora minha participar, tá, Úrsula? E depois a gente conversa. Sim, por isso que a gente nem soltou o convite Save the Date, porque eu queria confirmar com você se a gente consegue manter essa data, se a gente precisaria ajustar. Eu já vi que Marília compartilhou alguma coisa aqui sobre da violência doméstica, que são 16 dias de ativismo. Esse é um período que a ONU tem... Se a gente pode tentar conciliar. Pode. Então, essa é uma coisa que vocês podiam acompanhar dentro dessa coalizão com a Avon, com o Instituto Avon. Desculpa, alguém está falando, perdão. Imagina, meninas, o encontro é para ser em São Paulo, tá? A gente tem uma tendência a continuar marcando agendas em São Paulo por ser um polo mais fácil de conexão com mais número de empresárias. Só para vocês saberem, Adri, deixa eu aproveitar pegando o gancho da sua fala. Uma das coisas que está marcado, né, Dani? Dani está aqui me ouvindo, a Fran também, mas que a gente mapeou desde o início que esse grupo começou a se organizar, são alguns movimentos, tanto em mensuração. A gente conseguir, por exemplo, pegar de dentro dos nossos questionários respondidos quais são esses indicadores diretamente relacionados com diversidade e inclusão e ver qual é o percentual deles e qual é o resultado, né? Qual é a performance das empresas nesses indicadores. Trazer os indicadores também da plataforma WEPS e como é que a gente pode sugerir para a renovação que acontece com frequência do BIA, né, para que eles possam incluir novos indicadores, mapear boas práticas dos nossos negócios mulheres, dos negócios gerais do movimento B, para que essas melhores práticas fiquem evidentes, fiquem explícitas e compartilhadas, né, melhores práticas com sucesso ou insucesso, porque é importante contar coisas que também a gente faz e não dá certo. Para vocês terem noção, de 157 empresas certificadas no Brasil, 56 têm mulheres em liderança como CEO, né, como sócias, né, donas dos negócios. Então, é 1/3 praticamente, né, das mulheres, né, do perfil de lideranças. Eu acho que tem uma possibilidade muito grande de trazer todos esses materiais, né, Adri, que vocês já desenvolveram para dentro do nosso escopo de boas práticas, de como que a gente pode implementar, a gente somar essas agendas também, e não menos importante, o que a gente faz, né, já fez de chamar as empresas para assinar o compromisso das WEPs, não deixa de ser micropolítica, né? Eu acredito muito no ativismo corporativo, nós temos um poder enorme, né, de transição, então a gente precisa usar essa potência para ser, né, canal de transformação. E aí, conectando, obviamente, com a pauta de política, a gente teve recentemente em Mendoza, né, a presença da Marina Silva, nossa ex-ministra do Meio Ambiente. Ela teve no nosso jantar de mulheres, eu vou compartilhar em breve, a gente transcreveu o discurso dela, feito para a gente, um discurso lindíssimo, e ela trouxe para a gente, né, a importância de a gente lembrar que dentro do tripé da sustentabilidade ele não está explícito, né? A gente está falando sempre de sociedade, meio ambiente e economia, mas a gente não pode esquecer de falar de política e de cultura, né? Que são assuntos que são transversais a esses 3 pilares da sustentabilidade. Então, sim, é importante compartilhar que isso está dentro do nosso escopo, a gente já mapeou isso, já fez uma atividade de brainstorming com algumas mulheres, a gente vai repetir isso nesse encontro do final do ano, mostrar o que a gente já tem, o que a gente já desenvolveu, uma proposta de trabalho, e nos organizar em grupos para que isso possa, né, de fato se desenvolver e a gente usar toda essa potência que existe, principalmente entre essas organizações, né, Adri? Temos muita coisa para fazer juntas. É isso mesmo, Úrsula. E daí a gente pode ir falando da data, tá? Essas atividades aí dos workshops de racismo institucional que a gente promoveu, eu convido vocês e vocês vão colocando, mas eu também acho que como vocês, essa habilidade do webinar, né, de conversar um pouco, eu tenho certeza que tanto a Dani, que estava com a gente no projeto do mapa, como algumas outras especialistas, teria imenso prazer e disponibilidade de fazer uma conversa como essa que eu estou fazendo com vocês, tá? Então, eu acho que vale a pena
escolher alguns temas para vocês mesmo irem se apropriando, irem realmente entendendo e poder realmente pensar, tá? Então, eu vi aqui a questão só da violência doméstica, a gente como ONU Mulheres vai informar vocês aí dos 16 dias de ativismo, vai dar uma série de dicas, assim, do que eu falei aqui para vocês. Eu acho que esse é um período que vocês podem promover sessões de filmes como o Chega de Fio-Fio, né? Vocês têm aí a plataforma lá do pessoal da Maria Faria Produções, né, que também é Sistema B, eles têm lá aquela, é uma plataforma, Campus alguma coisa, eu nunca lembro do nome, é isso, eu não te ouvi, mas é essa que você está falando. Videocamp, É, isso. Videocamp. Isso. Então, no Videocamp tem vários filmes legais, então, assim, então acho que tem várias coisas que dá para promover, tem várias peças, tem várias coisas pequenas, a cor desse período é o laranja, tá? Então, já iluminou no passado o Cristo Redentor de laranja, então, às vezes, botar um cartaz, botar alguma coisa laranja, né? Botar a foto na mídia social, né? Assim, lembrar realmente que esse é um assunto importante, mas a gente vai gerar materiais, inclusive em conjunto aí com a Avon e com o Instituto Avon, que vocês vão poder se apropriar, tá? Então, acho que botei na minha agenda aqui para a gente mapear as atividades que vocês têm previstas até o final do ano, para a gente conseguir convergir. Mulheres, eu vou pedir para que vocês comecem a compartilhar as sugestões de vocês. Pode ser aqui no chat, eu vou olhar tudo com carinho depois. Mas a gente vai ter um encontro no final do ano, tem muita coisa para a gente consolidar, para a gente trabalhar. A gente também tem no nosso radar trazer novas parcerias institucionais, né, com o próprio Instituto Sim à Diversidade, à Igualdade Racial, com a Luana Genot, assim como com a própria Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. A gente já colocou isso no nosso radar também. Então, assim, vou pedir para que vocês não deixem de compartilhar isso comigo, com a Fran, porque a gente está tendo cuidado de consolidar essas coisas para o nosso encontro no final do ano, a gente colocar tudo na mesa e a gente conseguir validar, né, e entender como é que a gente se organiza nessas agendas. E aí, Adri, eu converso com você depois no privado para você me passar essas agendas que existem ainda até o final do ano, para a gente tentar também aproveitar aí essa onda e colocar mais coisas na nossa pauta. Com certeza, a gente vai fazer um fórum web no Rio. Horário, isso. E a Úrsula tem todos os meus contatos, tá, gente? Se alguém precisar qualquer coisa, a Úrsula me ajuda aí. Pode deixar, pode deixar. Mulheres, acho que eu gostaria de sair daqui, né, Laura, com um último convite. Eu acho que eu faço isso depois com calma no nosso grupo lá no WhatsApp, mas deixar o chamado para que nossas empresas assinem a carta de compromisso, né, os WEPs, e que a gente, então, convide mais empresas do Movimento B para fazer o mesmo movimento. A gente já fez esse convite lá no Encontro de Líderes em abril, mas eu vou fazer, a gente vai pensar nos materiais, né, Fran, para a gente fazer esse convite institucionalmente falando. O próprio Marcel se responsabilizou a assinar como Sistema B e como, agora, Sistema B Internacional. Eu não vou perder essa janela, ele vai assinar pelos dois, para garantir que a gente tem parceria. E aí a gente, então, se organiza para estar juntas em novembro e realmente colocar todas essas pautas juntas. Enfim, temos muita coisa para fazer. Quero respeitar a nossa agenda de horário, são 12h03, a gente falou que faria até meio-dia. Então, todas as perguntas, mulheres, todas as dúvidas, mandem para mim, né? Mandem para a Fran também. Eu tô só sendo, tendo a intenção de coordenar para que várias coisas que são as mesmas falas a gente consiga convergir e dar o devido tratamento. Tá bom? Queria agradecer a presença de todas vocês. Adri, mais uma vez, muito obrigada pela parceria de sempre. Seguimos juntíssimas. Laura, mais uma vez, obrigada por toda a energia. Você também está sendo incrível. Obrigado, Úrsula, você é o motor de todo esto em Brasil. Podemos terminar a chamada agora solamente com Adriana. Podemos seguir discutiendo con todas las medidas. Yo voy a abrir la conversación, pero quiero recordarles del movimiento de Mujeres B, que es poner las espaldas atrás, levantar el mentón, mirar con alegría y sonreír, ¿no? Eso es muy importante todo el día, todo el tiempo, para hacer
especiales, que realmente vamos con mucha alegría a hacer los cambios que tenemos que hacer. É isso. Adriana, muito obrigado. Úrsula, muito obrigado. Então, agora...